bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui com Tiane. Hoje a gente vai estar falando sobre esporte ainda, só que a gente vai falar sobre um esporte específico. Anteriormente a gente falou sobre os vários tipos de modalidade esportiva, né, e com relação ao gênero masculino e feminino. O assunto que nós tratamos foi esporte não tem gênero, e aí vocês fizeram uma atividade. E hoje a gente vai entrar, né, em um conteúdo que a gente classifica como esporte de rede, quadra dividida e parede de rebote, muro. E aí eu quero saber de vocês, né, se vocês conhecem essas modalidades esportivas. Eu quero saber de vocês também o que vocês conseguem identificar dessas modalidades esportivas aí que diferenciam das outras. Então observem bem essas imagens aí de início e me digam o que vocês conseguem identificar nessas imagens que as diferenciam das outras. Mais imagens aí para vocês observarem, tá? E uma outra imagem aí. Então observem, né? E me digam aí o que elas diferenciam. Mas Tiane vai falar. O que as diferenciam das outras modalidades é justamente uma rede que tem dividindo, né, a quadra em dois lados. Diferentemente das modalidades anteriores, né, por exemplo, o basquete, o futsal. A ideia não é que nessas modalidades que tem uma rede dividindo. Então, nos esportes de rede, quadra dividida e parede de rebote, o que divide a quadra em dois lados aí, que a gente tem de diferença das outras modalidades, é justamente a rede. E aí a gente vai entrar em uma dessas modalidades, né? Vai conhecer um pouquinho da história dela, o processo histórico, tá certo? E a gente vai entrar no conhecimento sobre o voleibol. Então, assim, o voleibol de quadra ele foi criado em 1895 pelo professor de educação física William Morgan, da Associação Cristã de Moços em Massachusetts, nos Estados Unidos. Apesar da prática constante do recém-criado basquetebol, um grupo de alunos pediu ao professor Morgan que inventasse um jogo a qual não houvesse tanto contato físico entre os participantes. Morgan pegou uma rede de tênis e fixou a uma distância maior do solo, dividindo o espaço de jogo em dois lados. Ele usou como bola a câmera de uma bola de basquete e apresentou aos alunos algumas regras para o desenvolvimento da atividade, então chamada de mintonete. Para iniciar a disputa do ponto, o jogador de uma das equipes deveria se posicionar no final do seu espaço de jogo e fazer o saque, ou seja, golpear a bola com uma das mãos de modo que ela passasse por cima da rede e alcançasse o campo adversário. Se a bola tocasse no solo, a equipe que sacou marcaria um ponto. Se isso acontecesse, o saque passaria a ser da equipe que colocou a bola no chão do adversário, não constituindo ponto, mas vantagem. Então, o voleibol ele foi criado a partir de uma necessidade, porque um grupo de jovens eles se reuniram. Naquele tempo, nos Estados Unidos, o esporte que vinha crescendo e se espalhando era o basquetebol. E aí as pessoas achavam, né, que o basquete, por ser um esporte muito intenso, onde há um desgaste físico muito grande, esses jovens se reuniram e foram falar com o professor Morgan e pediu a ele que ele criasse um novo jogo onde não houvesse o contato físico, né, e que não tivesse também a questão do desgaste físico muito grande. Então foi a partir daí que o William Morgan ele criou o voleibol. Ele pegou uma rede de tênis, fixou no meio da quadra e dividiu a turma em duas equipes, né? Determinou algumas regras e foi a partir daí que iniciou o voleibol, tá? Então o voleibol é esse esporte que ele é bem praticado tanto no Brasil. Então o voleibol é esse esporte que é praticado tanto no Brasil como também, né, em todo o mundo.
Um dos nomes inicialmente que se chamou o voleibol, como vocês podem ver aqui, a princípio ele se chamou Mintonete. Então, no início, o nome que se deu ao voleibol foi esse. E a bola também que era utilizada, ela era uma bola da câmara de basquetebol. Então, a bola que era utilizada no voleibol na década de 1895 era a câmara da bola de basquetebol. Ainda sobre o voleibol, pouco tempo depois, a modalidade ela foi oficialmente denominada voleibol. Inicialmente, eram comuns apenas os movimentos do saque por baixo, do toque e do bloqueio. Porém, com a evolução da modalidade, surgiram outros movimentos como cortada, manchete, os rolamentos e mergulho. Tiane, esses movimentos são o quê? A gente tem movimentos característicos, né, do voleibol e que com o passar do tempo eles foram sendo modificados, eles foram sendo melhorados. E a manchete, o toque, a recepção, o saque são fundamentos do voleibol. Então, para mim praticar o voleibol, eu preciso aprender os fundamentos, tá? No Brasil, o voleibol de quadra começou a despertar maior interesse da população na década de 1980, devido à transmissão em canais de televisão de partidas da seleção brasileira e de equipes em competições nacionais. Então, o voleibol ele começou realmente a se tornar um esporte mais popular na década de 80, devido ao quê? Devido à televisão, os meios de comunicação transmitirem jogos, né, da seleção brasileira, tanto nacionais como as competições, né, internacionais. E aí as pessoas foram assistindo e gostando, né, do nosso voleibol, que tem uma história muito grande, né, é um esporte, o Brasil tem uma equipe muito forte, tanto masculina como feminina. Então, com essas vitórias, né, com os meios de comunicação transmitindo, as pessoas foram cada vez mais gostando do voleibol. Hoje tem várias pessoas que praticam voleibol, tem várias pessoas que tanto praticam como forma de lazer, por diversão, e também como forma, né, de alto rendimento. O bom desempenho das seleções masculinas e femininas nos eventos esportivos no final do século XX e início do século XXI mantiveram a popularização do voleibol em nosso país, destacando-se os 3 ouros olímpicos da seleção masculina, 1992, 2004 e 2016, e os 2 ouros olímpicos da seleção feminina, no ano de 2008 e 2012. Além dos títulos e campeonatos mundiais, ligas mundiais pelos homens e do Grand Prix pelas mulheres. Atualmente, a modalidade ela continua atraindo muitos adeptos, pessoas que apreciam, pessoas que praticam o voleibol. Então, o voleibol, ela tem uma história, o nosso Brasil tem uma história muito bonita dentro dessa prática esportiva que é o voleibol. E esse ano nós não tivemos Olimpíadas, né, para estar assistindo a nossa seleção jogar, mas no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai ter sim as Olimpíadas e a gente vai ter o prazer de assistir ao voleibol, a esse esporte que é característico dele, o que diferencia das outras modalidades é a ideia da rede, né, no meio, dividindo a quadra. E quando eu falo de voleibol, eu falo também de outros esportes também, como a gente viu no início da imagem, que tem essa característica da rede dividindo no meio, tá? Eu falo, por exemplo, do tênis, tá? Eu falo da peteca, que tem essa mesma ideia. Eu falo do tênis de mesa, que é diferente do tênis de campo. E eu falo também do badminton. Então, tem vários esportes, né, que tem essa ideia de dividindo a quadra em 2 lados por conta da rede que a gente tem. Então, um cheiro, Tiane vai mandar uma atividade para vocês resolverem, tá? Resolvam, me mande no privado e até a próxima aula, se Deus quiser.